Ora então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Asma Talk. Hoje connosco temos a minha grande amiga Isabel Galhardo. A Isabel é licenciada em Línguas e Administração no ISLA de Vila Nova de Gaia. É conselheira de segurança ADR e RID e é aqui que eu conheço a Isabel, na área do conselheiro de segurança para o transporte de matérias perigosas. Tem uma série de especializações dentro desta área, em termos de transporte marítimo e transporte aéreo também, ela tem essas especializações. É auditora interna de qualidade e ambiente, também trabalha na área de higiene e segurança no trabalho, é técnica superior de segurança no trabalho e é formadora. E também é nesta vertente de formação que eu tive o conhecimento da Isabel. É consultora, tem uma empresa de consultadoria, é formadora especialista na área dos transportes de matérias perigosas, manuseamento de produtos químicos e nos riscos químicos, resíduos perigosos e saúde e segurança no trabalho, e desempenha funções em termos externos de conselheira de segurança em diferentes empresas, muitas delas classificadas Seveso. Neste momento também é vice-presidente da NAMP, que é o Núcleo de Segurança de Transporte de Matérias Perigosas da APSEI, e tem um extenso currículo na área das matérias perigosas. Por isso, Isabel, boa noite para ti, obrigado por teres aceito este desafio. É sempre uma grande honra quando nós recebemos na nossa casa os nossos amigos, não é? E é assim que eu me sinto, eu e o Miguel nos sentimos hoje. É sempre bom estarmos com os nossos amigos e depois falar de temas que eu também sei que estão e que gostas, não é? Porque muitos dos nossos temas de conversa passam muito para esta área das matérias perigosas. Por isso, sinto-me muito bem e agradeço-te do fundo do coração teres aceito este nosso desafio. Ok, antes de mais, boa noite e muito obrigada por este convite, por também me permitirem partilhar convosco um bocadinho do conhecimento e, acima de tudo, também para aprender com a vossa experiência, que cada caso é um caso e as nossas vivências nós estamos sempre a aprender isto. Quer seja matérias perigosas, quer seja outros temas, que ninguém diga que sabe tudo, não é? Portanto, nós andamos sempre a aprender. Sim, é uma temática que eu gosto muito, que trabalho isto todos os dias, mas sim. Isto é possível nós gostarmos desta matéria, sim. De facto, estamos a falar com uma pessoa que vive matérias perigosas todo o dia. Todos os dias. Todo dia, sim. Sim. Isabel, se me permites então, eu queria te fazer uma pergunta. Nós vamos falar um bocadinho de conselhos de segurança para o transporte de matérias perigosas, que é um tema que também sei que conheces e que estás perfeitamente à vontade para falar neles, mas eu acredito que para quem nos está a ouvir neste momento seria importante que nos fizesse aqui um pequeno enquadramento do que é, de quem é este player, que é os conselheiros de segurança para o transporte de matérias perigosas. Um conselheiro de segurança é um especialista nesta matéria, portanto, um especialista no transporte, na regulamentação relativa ao transporte de mercadorias perigosas e que muitas empresas estão abrangidas por esta regulamentação. Algumas sabem, mas não têm esta situação regularizada. Outras, claro, que são aquelas que já têm pleno conhecimento, que estão abrangidas e, como tal, têm conselheiros de segurança, uns internos, outros externos, outros têm tanto internos como externos. E quem é este especialista? É alguém que vai fazer o enquadramento da empresa, verificar em que é que ela atua enquanto interveniente no processo e depois vai aconselhar tudo o que forem as operações relacionadas com estas mercadorias perigosas, sobretudo com o transporte, ou seja, desde o momento em que um produto é fabricado e que temos que o classificar, ou seja, atribuirmos ali um número ao nulo, até o momento em que o vamos eliminar, não é? E vamos tê-lo sob a forma de resíduo, e muitas vezes, e agora, o que é isto? Pronto, então aquele resíduo vai ter que ser classificado, vai ter que cumprir com todas as disposições, se for considerado perigoso, não é? Para depois o eliminarmos, ou seja, até chegar a um operador logístico, um operador de resíduos, e que vai ser depois eliminado. Claro que aqui no meio
vamos ter muitos processos de compras e vendas de mercadoria, não é? De transportes, de embalamento, de produção, de cargas, de descargas, de transfergas, sei lá, uma série de coisas, não é? Que muitas vezes as pessoas até desconhecem que estamos perante mercadoria perigosa, principalmente as pessoas a título particular, não é? Existe aqui uma isenção, dentro de determinadas circunstâncias, um particular tem isenções, mas as pessoas desconhecem que até chegar a um supermercado, até chegar a uma drogaria, ou até chegar às vezes a uma farmácia, que aquilo que cumpriu com os regulamentos de transporte de mercadorias perigosas. Não é? Portanto, é interessante quando nós às vezes olhamos e dizemos isto é mercadoria perigosa. Como é que é isso? Não, é mercadoria perigosa. Isso acaba por ser aquela expressão, não é? As mercadorias perigosas estão em todo lado, não é? Nós normalmente não as vemos, ou não associamos, e se uma pessoa chegar ao supermercado e começar a percorrer as prateleiras, se calhar começa a encontrar lá muita coisa interessante, não é? Sim, sim. A Isabel costuma... Sim, diz. Não, a Isabel costuma, em contexto formativo, não é, de trazer aqueles produtos do dia-a-dia, como as bolas de ping-pong, como aquela célebre fotografia do BMW XPTO, e pergunta se aquilo é uma mercadoria perigosa ou não. E pronto, e de facto são coisas que demonstram que as matérias perigosas estão no nosso dia-a-dia e que de facto nós temos que as olhar com olhos de... E agora aqui puxando a coisa para a engenharia, com olhos de engenheiro, para de facto as reconhecer, não é? E essa é a maior dificuldade, não é, Isabel? Sim, acima de tudo isso. E depois respeitar que estamos perante produtos que têm determinadas características físico-químicas e que as pessoas têm que ter cuidado com eles, não é? E às vezes as pessoas não têm cuidado nenhum, principalmente a nível particular. Sim, sim. Se a nível da empresa às vezes nós temos que dizer não pode fazer isso, imaginem em casa. Aliás, todos nós temos aqui, temos bem vivo na memória o que se passou com os combustíveis, não é? Quando foi a greve dos condutores, não é? De mercadorias perigosas, e o que é que se passou como é que se levava o combustível, como é que se ia às bombas de combustível e se transportava o combustível, vamos dizer que tipo uma selva, se calhar. E que armazenavam o combustível. Sim, assim, em qualquer vasilhame, em qualquer forma, não é? Sim, porque assim, existe no ADR uma isenção para os particulares que é desde que as matérias estejam aptas a serem comercializadas a retalho. Quando nós falamos de combustíveis, temos ali algumas exceções em que as pessoas, desde que a embalagem não exceda 60 litros de capacidade, pode transportar até 240 litros, mas isso para a sua utilização doméstica ou desportiva. Mas são situações pontuais, ou seja, precisa-se para um cortador de relva, precisa-se para um trator, precisa-se para uma motosserra, precisa-se para uma moto d'água, ok? Pronto, vai buscar, não é, numa embalagem adequada, não é num garrafão de água, que muitas vezes as pessoas fazem, vai buscar numa embalagem adequada, vai transportar, vai utilizar, não é? Para depois ter a garagem cheia de combustível, não é? Exatamente. Que era o que as pessoas estavam a fazer, em contentores de metro cúbico e em qualquer tipo de embalagem. Não, isso não se pode fazer e foi alertado que as pessoas tinham que ter algum cuidado, nada de armazenar, porque estamos com um líquido inflamável, não é? Em pleno agosto. Sim, depois foi. Em pleno agosto. Isabel, Exatamente. Isabel, fazer-te uma pergunta agora mais direcionada com a dificuldade que é do reconhecimento desta profissão, que eu não vou dizer que é uma profissão muito antiga, é uma profissão, uma categoria profissional recente, que é de Conselho de Segurança, e qual é a dificuldade que as empresas têm? Isto é, se tu na tua atividade vês que há uma grande mistura de conceitos entre Conselheiro de Segurança e, por exemplo, técnico de segurança, se isto é também confuso para as empresas, se isto de facto também dificulta a próprio exercer a própria profissão, não é? Em termos de implementação dos procedimentos de segurança e de aconselhar a empresa também para os procedimentos de segurança. Como é que tu vês isso nos dias de hoje e como é que tu olhas também um bocadinho para o futuro? Olha, a figura do Conselheiro de Segurança já está consagrada na nossa legislação desde 2003. Ok? Portanto, já há algum tempo.
Só que efetivamente as empresas durante muito tempo não ligavam a esta figura do Conselheiro de Segurança nem a esta obrigatoriedade, portanto só grandes empresas e regra geral multinacionais é que tinham esta figura do Conselheiro de Segurança, mesmo porque nós falávamos que é no ADR, transporte internacional, eu falo-te por experiência, não é? Porque quando nós tínhamos um transporte de mercadoria perigosa a nível internacional, nós dizíamos que temos que cumprir com o ADR. A nível nacional, aquilo, mesmo porque até 2009 nós tínhamos o RPE, que era a regulamentação a nível nacional, percebes? Depois, a partir de 2009, é que passou a ser o ADR para todos os países, todas as partes contratantes. Isto de ser conselheiro de segurança não é fácil, não é fácil. Temos que ser muito resilientes, ter muito jogo de cintura. Sim, é difícil. Às vezes é um passinho para a frente, dois para trás, mas aos bocadinhos. Temos empresas que são impecáveis, ok? Que sim senhor, é para cumprir, mas temos outras que não ligam nenhuma. É um facto. O misturarem esta figura de conselheiro de segurança com técnico de segurança é muito comum, ok? E eu muitas vezes digo, atenção, não é o técnico superior, é o conselheiro de segurança. Não, nós temos o técnico de segurança, mas o técnico de segurança é uma coisa, o conselheiro de segurança é outra, ok? Agora, no curso do trabalho, o conselheiro de segurança deve exercer as suas funções, claro que muito a par com o técnico de segurança. Porquê? Porque nós vamos ver os equipamentos de proteção, os EPIs, os equipamentos de proteção individual que os colaboradores muitas vezes estão a utilizar. E vamos ter que dizer, olha, estes equipamentos se calhar não são os mais adequados, não é? Vamos ter que mexer, às vezes, com determinados procedimentos, quer procedimentos de segurança, quer procedimentos numa situação de acidente, quer procedimentos de derrames, quer procedimentos de carga-descarga. Portanto, vamos ter que andar ali, quando chegamos à parte de uma armazenagem, claro que vamos ver em que condições é que aqueles produtos estão armazenados, quem é que anda a movimentá-los, temos que dar formação, temos que identificar os colaboradores, percebes? Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser um trabalho muito em conjunto. O tipo da escolha das embalagens, por exemplo, acontece muitas vezes eu chegar e digo, quem é que disse que esta embalagem, este produto podia estar nesta embalagem? Pronto, e eles ficam assim, ai não pode, pois, não perguntaram, não é? Pronto, mas isto pode ser o suficiente para nós termos um acidente, principalmente quando estamos com determinado tipo de produtos que reagem com as embalagens que eles muitas vezes escolhem, não é? Agora, muitas vezes diz-se que a resiliência é a palavra de um técnico superior e eu digo-te, a resiliência também tem que ser a palavra de um conselheiro de segurança, porque às vezes é frustrante, mas não podemos desistir, temos que estar aqui, não é? Temos que lutar. Lutar. Isso vai um bocado, essa explicação, isso vai um bocado, vai de encontro àquilo que é um bocadinho a falta de cultura de segurança, não é? do país. Sim. Não é? Vai um bocadinho de falta. E eu noto, e falando isto aqui, e fazendo aqui já a ligação um bocado da parte do Conselho de Segurança, com a parte até de bombeiros e outras áreas, não tem só com bombeiros, mas eu dou o exemplo, eu fui fazer o curso da ADR, a certificação da ADR, e aprendi muito. Já tinha alguma formação em matérias perigosas, mas eu sei que as matérias perigosas não é só ADR, como se diz muitas vezes, mas eu consegui perceber, interpretar melhor a sinalização, interpretar melhor o que era pedido, da parte operacional de resposta a uma emergência. Consegui perceber muito melhor fazendo o ADR, e foi aí que eu soube que existia o Conselho de Segurança. Nunca tinha ouvido falar, honestamente, nunca tinha ouvido falar nesse player. E realmente tem uma importância enorme naquilo que é a sinalização correta e de fazer a ponte, não é? Também um bocado para com as equipas que poderão que queiram aprender mais de uma empresa, ou quais são os perigos que existem lá dentro, na parte do transporte. E eu acredito que este elemento aqui pode ser uma ponte muito boa, não é? Uma ponte de aproveitar. E não sinto que isso exista neste momento cá em Portugal, um bocadinho, lá está, por falta dessa cultura de conhecer a função. Não sei se será assim. Ou desconhecem, alguns desconhecem esta figura,
E algumas empresas, por exemplo, só descobrem que estão abrangidas quando têm, por exemplo, auditorias de conformidade legal e lhe é levantada uma não conformidade por não ter conselheiros de segurança. Acontece muitas vezes, está bem? Quando eu estou a dar conselheiros de segurança, muitas vezes tem informantes que dizem aqui, pois, eu vim tirar este curso, tivemos uma não conformidade legal, Ok. eu, pois... Ok. Trabalhamos ao contrário, não é? Ao contrário. Eu, pois, Okay. pronto, agora há outras empresas que não, há outras empresas que já, pronto, que já procuram mesmo conselheiro de segurança, que dizem, não, nós temos que ter, às vezes têm internos, e qual é o problema de ser internos? É quando o pessoal acumula funções, ou quando temos o colaborador depois a ir embora, eles ficam ali sem ninguém, não é? Pronto, e rapidamente têm que ter um conselheiro de segurança, pronto, e depois acabam por optar por um externo. Outras empresas têm tanto internos como externos. Por exemplo, eu tenho algumas empresas em que eu sou a conselheira externa e tenho conselheiros lá dentro, tenho conselheiros internos. Pronto, e depois fazemos o trabalho regular em conjunto. Okay. Isabel, fazer-te uma pergunta mais direcionada à componente operacional e que também é importante. De que forma é que este conhecimento está tão centrado nesta pessoa do Conselheiro de Segurança pode ser útil na situação de haver um acidente, um derrame envolvendo matérias perigosas em determinado tipo de, quer nas indústrias, quer nas infraestruturas, que tipo de informação é que os operacionais que estão no teatro de operações podem solicitar aos conselheiros de segurança? De que forma é que pode haver aqui uma interação mais direcionada na vertente operativa, não é? Da parte de operações, para minimizar o impacto do acidente e de que forma é que o conselheiro pode ser aqui envolvido nesta gestão de crise? Nós podemos ter um acidente, quer seja na empresa, quer seja numa estrada, certo? Pronto, depende do tipo de operação que nós temos à frente. Claro que o Conselheiro de Segurança, quando nós vamos ver as responsabilidades dele, deve criar instruções de trabalho e procedimentos em como se deve atuar numa situação de emergência. Portanto, o trabalharmos situações de emergência com mercadorias perigosas, o Conselheiro deve saber fazê-lo. Quando temos acidentes, e eu já tive várias situações de acidentes com mercadoria perigosa, quer na estrada, quer na própria empresa, e o Conselheiro de Segurança, se fizer, como eu costumo dizer, o trabalho de casa, ou seja, se for assiduamente às empresas e for pleno conhecedor de todas as mercadorias perigosas que estão lá, é a pessoa ideal para dar determinado tipo de informações. Eu no último acidente que tive, a técnica superior, quando os bombeiros, quando a Proteção Civil lhe começou a pedir, a perguntar que produtos estão aqui, ela disse, não sei. Fichas de segurança, ela, não sei, tenho que ligar à minha conselheira de segurança porque ela tem tudo, eu não sei. Quer dizer, ela estava completamente apática. E efetivamente eu quando cheguei, estava logo a GNR, eu identifiquei-me e foi a primeira pergunta, sabe o que é que está ali? Consegue-nos dizer o que é que está ali? Eu disse, consigo. Pronto, e claro que ele veio o computador comigo para poder facultar alguma informação, mas entretanto aquilo já estava numa situação bastante complicada, mas porquê? Porque muita informação eu depois fui dando durante o percurso, porque eu ainda demorei quase hora e meia a chegar lá, não é? Agora, já tive outras situações, na estrada, haver um acidente com mercadoria perigosa e o motorista nem ficar capaz de falar e ter que ser eu a dar as indicações às autoridades a dizer que tipo de produto estavam ali e o que é que eles deviam fazer. Já me aconteceu mais que uma vez, sim. E cada vez mais as nossas autoridades, quando há um acidente, perguntam quem é o conselheiro de segurança. Eles perguntam. Isso é importante. Portanto, porquê? Porque o conselheiro de segurança, melhor que ninguém, tem que saber o que é que está ali, não é? E como é que se deve atuar. Portanto, acaba por dizer que características físico-químicas é que estão ali e, de certa maneira, depois colaborar, claro, neste caso, com as equipas de bombeiros e com a Proteção Civil, alertá-los para algumas consequências, não é? Sim, eu ia e também aproveitando para fazer aqui uma
um apanhado daquilo que já falámos até agora e também lançando só aqui uma última questão, que é, ok, o Conselho de Segurança já vimos tem um papel fundamental na indústria, pode fazer a ligação, neste caso com as equipas no terreno, sejam elas autoridades ou bombeiros, agentes de proteção civil, vamos chamar assim, e também, se calhar, também tem um papel a ser explorado, passa a expressão, na preparação de eventos. Eu lembro-me aqui há uns anos, quando fui aqui na Mitrena, aqui em Setúbal, aqui, que eu estou aqui com a na margem sul, com a Sapec Agro, exatamente. Com o enxofre, sim, eu sei que eu tenho um cliente do outro lado da rua que eu tive o cuidado de lhe telefonar para não saírem de lá. Não saírem de lá. E eu aqui não falo nesse incidente porque eu não conheço os contornos e não quero ser injusto para nenhuma parte, mas abordo essa situação para, no fundo, a preparação dos agentes de proteção civil para um evento que ocorra numa área dessas, que é uma área, ok, é uma área sensível, vamos chamar-lhe assim, sim. E a importância que se calhar os conselhos de segurança das indústrias que lá estão presentes podem ter na preparação da resposta à emergência e da preparação das equipas para quando acontece realmente, porque é o que costumam dizer, não é? Baixa frequência, alto impacto, quando acontecem, as pessoas estarem preparadas, saberem o que é que existe, não é saber por uma questão de escolhice, mas saber por uma questão de intervenção, sim, da operacionalização dos meios, e a importância que o Conselho de Segurança pode fazer da articulação entre as indústrias e os agentes de proteção civil. E acho que aí o Conselho de Segurança tem um papel fundamental, é esse o elo, não é? Acaba, pelo menos, sim, é a minha interpretação. Sim, sim, deveria trabalhar um bocadinho mais, os Conselhos de Segurança nesse campo deviam trabalhar mais a parte de segurança neste aspecto, ok? Nós quando falamos de segurança temos uma série de segurança, não é? Mas quando falamos nesta parte de segurança pública, sim, o Conselho de Segurança aqui tem que evoluir um bocadinho mais, tem que sair da sua zona de conforto e efetivamente trabalhar um bocadinho mais esta parte prática. Não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Não, eu acredito que não. Se toda a gente encaminhar para esse lado, não é? Sim, sim. Começam a surgir já alguns conselhos de segurança que também podem comatar funções de conselho de segurança, de bombeiros, fazem tudo um misto, não é? Já começa a ver, não é? Conhecemos alguns, não é? Sim. Conhecemos alguns. Sim. Sim. E pronto, eu agradeço já aqui esta primeira parte da entrevista à Isabel, em que já abordámos aqui esta situação dos conselhos de segurança, as suas funções, a sua importância na resposta a uma emergência e até lançando o desafio para corporações que existam ou entidades que existam nas imediações de empresas, especialmente empresas CVs, que contactem, que tentem entrarem e tentarem toda a gente falar, porque no fundo todos estamos cá para o mesmo, não é? O Conselheiro de Segurança, o Agente de Proteção Civil, estão cá exatamente para garantir uma boa resposta a uma emergência e a continuidade dos negócios, das empresas, que todos continuemos. Por isso agradeço à Isabela a presença já nesta primeira parte e em breve teremos já uma segunda parte para explorar outros assuntos. Ok, obrigada. Obrigada. Até já.